Pai do Senhor para todos e os servos de Deus. E para os que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que estão sem santidade, uma boa noite de salvação, que você se arrependa, voltando ao primeiro amor, ou entregando sua vida para Jesus, que é misericordioso em perdoar, escapando assim do inferno. Aqui estou eu com mais um vídeo, a segunda parte da série de vídeos que eu estou fazendo aí, cujo título é Vetores do Diabo. E hoje nós vamos continuar no viés da lascívia. E os vídeos que eu estou elaborando, eles têm um propósito, um objetivo. Em que aspecto? Eu mostro sempre qual é o objetivo do diabo e qual o vetor que ele usa com o fito de desviar a pessoa da verdade ou mantê-la na mentira, de modo que a pessoa morra e vá para o inferno. Esse é o objetivo. Eu quero ler 2 textos da Bíblia. O primeiro eu sei de cabeça, que é Isaías 58:1, diz assim: clame em alta voz, não te detenha. Levanta a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Israel os seus pecados. E outro texto que eu vou ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 até o versículo 6. Assim, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O versículo 3, que é o cerne desse vídeo, cujo tema é Vetores do Diabo, parte 2, abrangendo o aspecto da lascívia. Diz assim: o enfeite delas não seja o exterior não frisado de cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam, se vestiam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Também quero fazer menção aqui no fragmento lá de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que fala sobre as obras da carne, e entre elas a lascívia, que no grego é alceugeia, que é a mulher se vestir de modo que essa peça dessa vestimenta, ou desse tecido, deixa o corpo dela sensual, erótico, chamativo, de modo a levar as pessoas a pecar, estimulando ao pecado. Esses vídeos eu tenho feito em esboços, não tenho tido muito tempo porque eu tenho 2 filhos pequenos, Deus me deu, Joel e Samuel, né? Mas a glória seja dada a ele. Um pouquinho meio gripado, resfriado. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo bastante, né? Mas não forte. E graças a Jesus Cristo, nós temos que usar o YouTube não para ver filmes pornográficos, promover o mal, mas promover o despertamento da igreja morta e morna, e também o despertamento dos perdidos, para que eles se desprendam do laço de Satanás, em cujos tentáculos estão presos. Então aqui, essas partes aqui eu vou falar quais são os vetores e qual o objetivo do diabo. Todo vetor que eu exponho, eu oro ao Senhor Jesus antes e ele me dá qual o propósito do diabo por meio desse vetor. Esse vetor aqui são roupas e trajes que provocam instintos eróticos, o que deixam à mostra, ou enaltecem, ou as curvas da mulher, ou deixam a lume as partes sexo ou íntimas dela, o pubis, nádegas, coxas, barriga, costas, região dos seios,
destaques subliminares das peças íntimas, vou explicar isso aqui, transparentes, insinuantes, aquelas partes da calcinha ou do sutiã. A boca pintada, protuberada pelo batom, saltos altos que protuberam os glúteos, tirintando e cascavelando os pés, conforme está escrito em Isaías, capítulo 3, 16 até o 30 e pouco, se não me falar a memória, que Deus condena esses adornos do diabo, que deixa a mulher sensual, erótica, pode ficar bonita para o mundo, mas para Jesus ele abomina, porque aqui o Pedro, o texto que eu li, você que diz que é evangélica, quando o mundo te achar bonita, Jesus acha você horrenda. Quando o mundo diz que você está sexy, Deus te acha você como uma prostituta. Porque os valores de Deus são redundantes, né? Você redundante assim, antagonicamente opostos aos valores do mundo e vice-versa. E aqui diz mais, né, que protuberam os glúteos, tilintando, cascavelando com os pés, chamativa, né, e também servindo como chamariz. Quem são os culpados nesse conjunto de vetores? Eu chamo cadeia de produção de vetores. Primeiro, os idealizadores dessas peças de roupas, que eu não chamo de vestimenta, que são os demônios lá no inferno, porque você não sabe que você está me ouvindo. No inferno, o diabo é tipo mais ou menos um quartel, né? Eu sou milico, e quando vão fazer uma operação, qualquer outra atividade, reúne os cabeças lá, juntamente com o comandante ou oficial de operações, e eles delineiam o propósito daquela missão e estabelece tarefas, né, que geralmente é organizado em 5 itens. Né? Se for um ataque, nós chamamos de SMEAC, que é situação, missão, execução, administração e logística, comando e comunicações. Isso é 5 itens de ordem de ataque. E o diabo também, o diabo é um guerreiro das trevas, e ele também idealiza, que inclui os espíritos das trevas, que são os idealizadores, digamos assim, da Gênesis, os que pensam, e tem também os vetores da terra, que são aqueles caras que o diabo sopra na mente dele, para eles poderem fazer, tornar-se material essas peças de roupa de íntimas, essas roupas satânicas, para deturpar ou expor o corpo da mulher. Então os primeiros são os idealizadores, que são os demônios, e as pessoas que são satanistas confessos. Segundo, os planejadores, né, que promovem essas roupas, esse tipo de calçado, batom, esse bagulho todo aí que macula. Sabe você, meu querido que me ouve? Tudo que o diabo projeta, ele projeta com o propósito de quebrar a lei natural de Deus, bem como todo esse pecado é em cima do corpo. Quando é na alma, o corpo projeta. Então, você observe, tudo que eu falar aqui vai estar em cima do corpo para estimular o principal, digamos assim, cadeia do corpo, que é os olhos do homem. Por isso que as mulheres se vestem com esse shortinho maldito aí que deixa metade das nádegas dela de fora. Casada, solteira, hoje em dia não vê mais diferença. É a coisa mais rara você ver uma mulher hoje vestida de maneira púdica. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, muito embora eu não sou daqui, mas Deus me trouxe para aqui, eu oro por esse lugar, porque aqui é o lugar das partes do Brasil que eu andei mais depravado. Aqui está Sodoma e Gomorra, porque em outros estados do Brasil que eu andei, as que são casadas, elas têm um pouquinho de pudor, mas aqui parece que é uma porfia, parece não, que é verdade. Entre as casadas solteiras, para que o diabo colocou na mente das casadas que, se elas não andarem eroticamente, sexmente, vou usar esse termo aqui, o marido vai tirar os olhos dela e vai colocar nas filhas do diabo também as do mundo. E isso é uma mentira. Que só pensa assim que não tem o Espírito Santo. Mas isso aqui é a realidade desse estado. Nudez. Eu ando cabeça para cima assim, eu chego em casa com torcicolo. Porque tu tem mulher? Porque eu estou olhando para cima para não olhar as partes íntimas. Né? Dá vergonha, tristeza. Quem ama Jesus e ama as almas como eu amo, muito embora eu repudio esse ato impúdico, satânico, maléfico, diabólico, cruento, também lascivoso, imoral, profano, da maneira delas, essas peças de roupa que elas usam, eu as amo
e peço para Deus abrir os olhos dela para que ela venha salvar, né? Então, farei no conjunto de vetores, ou a cadeia são os idealizadores, que são os demônios e os satanistas, os planejadores, né, que inclui aqueles caras, como é que nós vamos pegar essa coisa aqui, essa roupa, aí como é que vai fazer? Que os planejadores, eles fazem pesquisa antes. O diabo diz, vocês vão colocar essa roupa aqui em tal lugar, em qualquer época, usar seus modelos e botam algumas pessoas para usar na rua e veja a reação do público, porque o objetivo não é vender principalmente a roupa das mulheres. É exatamente ver quais a faixa etária de pecadores que o diabo vai usar, né, para pecar. Como eu disse, o propósito do diabo promover essas roupas sensuais, imundas, que não são roupas, são segundo a pele, como as pragas das calças compridas para mulheres, é exatamente promover, deixar o mundo no estágio tão depravado que atrai a ira de Deus como já está atraindo. Que o diabo é um espírito decaído, um querubim, ele é meio louco, mas o alvo dele são as almas. Então não esqueça que o diabo não esquenta com dinheiro, casa, carro, isso é nada. Ele quer a alma para levar para o inferno. E como as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que quiserem, e Deus não impede, exceto se essa ação da pessoa for interferir no plano do Criador, ele vai usar essas pessoas aí com o máximo possível, de modo a tornar as pessoas mais vulgar e mais chamativa possível, para levar o máximo de homem que puder pecar. Quanto mais cedo as crianças forem depravadas por meio da cultura musical, mais prostitutos esses homens tornar-se-ão e mais, como assim, suscetíveis de serem atraídos pelos os vetores do Satanás. Então, o primeiro são os idealizadores, o segundo, os planejadores, o terceiro, os promotores, de que inclui a praga dos canais de televisão, todo o trabalho de marketing que é feito, as modelos que coloca aí, realmente eles não botam uma pessoa que tenha uma má aparência. E aí pega aquelas mulheres lá, uma coisa que eu estava vendo aqui, um parênteses que eu vou fazer, observando que até as mulheres idosas, as senhoras, havia a pelanca caída da mulher. Às vezes eu observo alguns que é para eu poder ter argumentos, para não arguir sem base ou sem prova material. Ele fala, não, eu vi. Eu ando na rua, aqui nessa Sodoma, aqui do Rio de Janeiro, e eu vejo isso. O diabo engana tantas as pessoas que não têm Jesus, que elas acham que são atrativas para as pessoas, mas não sabem que nessas peças de roupa tem milhões de mini demônios atraindo os olhos dos homens. Por isso que os homens olham, né? Então os promotores, aí vem aqui os alfaiates, porque eu já vi um vídeo chamado Profissões Malditas. O cristão, ele tem que orar, jejuar a Deus para que Deus dê um ganha-pão dele, um meio dele se alimentar, mas que essa profissão não vá de maneira alguma contribuir para a promoção do mal, do pecado, ou ele ser uma ferramenta do diabo para promover a perdição das pessoas. Porque quando um cara que vai lá com essa roupinha erótica, sensual, ele está sendo uma ferramenta do diabo. Porque tem como nós vivemos no mundo trabalhando de maneira lícita, sem sermos usados pelo Satanás, ou como elementos colaboradores dos planos de Lúcifer e seus satanistas, né? Os alfaiates são os caras que fazem, que cortam, né? Fazem as pecinhas lá. As modelos, que são aquelas mulheres que são chamadas pelo diabo para, com seus corpos erotizados, trabalhar nas academias do inferno, são usadas para exibir os seus corpos e colocar na mente das mulheres que aquele corpo dela, que ela passou fome, que colocou um monte de bagulho lá, silicone todo, ela pode ter a mesma atração que aquelas filhas do inferno têm. As modelos. Os empresários, que são os caras também, o diabo usa a ganância dos seres humanos, para quê? Para que esses empresários, o fito dele é dinheiro. Dinheiro. Né? Então ele passa a mão das pessoas. Os empresários que põem no mercado.
os distribuidores, né, que levam essas roupas malditas, né, não só o distribuidor logístico, como aquele que compra das fábricas que produzem e vai distribuindo, né, os grandes distribuidores para as lojas, as boutiques, esse bagulho todo aí, os que distribuem. Os comerciantes, é aquele caboclo que fica entre o distribuidor fica entre o distribuidor e o consumidor. O cara que vende, mulher que põe bijuteria, toda pessoa que vende essas porcarias, essas roupas imorais, imunda, o shortinho, eu vou falar sobre cada um, também são vetores do diabo. Os varejistas, né, que eu estou falando aqui, as mulheres que vendem em banca, nas ruas, aquelas roupas, calcinhas, essas calcinhas imundas, que antigamente a calcinha das mulheres não era como hoje em dia é erotizante, ela tinha um propósito de cobrir a região do público da mulher, as nádegas, para não entrar por aí. Hoje em dia é deixar a mulher erotizada. É só um fiozinho nas nádegas e na frente da região íntima. E as usuárias são as principais. O quê? Quem é o principal vetor, motivador? É as mulheres que usam. Porque se toda mulher do mundo fosse serva de Deus, a maioria diz, ó, vamos boicotar, ninguém vai comprar nenhum tipo dessas roupas do inferno aí. Só que o diabo cegou a mente delas. E ele ensina na mente das mulheres, dos homens, dos filhos do cão, o uso dessas peças de, não são nem de vestimenta, de roupa, que deixa elas erotizadas. Então, é a lei da oferta e da procura. Se as mulheres fizessem assim, ó, não vamos mais comprar nenhuma roupa que seja contrária à palavra de Deus, ou os princípios de Deus, que seja o pudor. Né? Não vamos comprar mais calçado que seja salto alto, não vamos comprar mais calcinha fio dental, não vamos comprar mais calça comprida maldita, qualquer tipo de calça comprida das mulheres, essas coladas malditas aí, ferra com ela, deixa ela sensual, a ferramenta do diabo. Não vamos comprar mais esse shortinho dessa tal de Anitta do inferno. Não comprar mais essas calças coladas que elas usam na academia. Um short que realmente, até isso você não vê que o diabo coloca de cor rosa choque, florido, para também chamar a atenção dos homens. Ou vocês acham que as mulheres vão para academia, o objetivo principal é deixar o corpo dela bombado, cuidar bem? Não é, elas vão para se exibir. Porque o diabo ele faz isso. Só que isso aí é muito subjetivo. Só vê essas coisas que são os servos e servas de Deus. Porque os pedi, não, eu vou lá me malhar, fazer uma academia, vou endurecer meu corpo, cuidar. Eu nunca fui em academia nenhuma. Eu já pratiquei a praga do Kung Fu quando eu não sabia que era pecado. Torcer pelo lixo tal do futebol, que o futebol é um ídolo. Né? É uma obra da carne, origem macabra que os chineses cortavam a cabeça das pessoas e ficavam jogando de um para o outro. Isso é a origem do futebol maldito. Onde tem futebol, tem xingamento, briga, contenda, porfia, gritaria, tudo do diabo, violência. Praticar taekwondo, karatê, o karatê do, o jet kune do, estilo de kung fu que eu praticava, que é tudo cão, abandonei tudo para servir Jesus. Até maluco, você pode fazer uma educação física sem ter que usar seu corpo para exibir para as mulheres, sem ter que ficar bombado. É só você manter endurance. Caminhadinha com roupa decente, uma corrida com roupa decente, não precisa, hoje elas vão caminhar, bota a roupa coladíssima. Se botar uma saia, vão chamar igual uma velha, porque o diabo usa as filhas do cão para censurar as mulheres que gostariam de fazer uma caminhada, andar de bicicleta sem terem o corpo dela exibido ou de maneira sensual, erótica. Então você que está me ouvindo, filha, mulher, você que não sabia disso, saiba. Você é um instrumento do diabo, das trevas. Você que não vai para academia, malhar, que bota essa roupinha apertadinha, toda colada, que deixa o seu bumbum protuberante, a região do seu pubis, a barriguinha de fora. Isso é um tipo de culto, idolatria. O propósito do corpo da mulher não foi para isso. Deus não criou o corpo da mulher para exibir para o homem. Porque calça comprida, essa roupinha colada, não é uma roupa. É apenas uma segunda pele que mascara as celulites que a mulher tem com a idade, as curvas do corpo, deixa toda redondinha, quando o cara chega lá, cai tudo, tá igual peleca de pessoa idoso. Então, por quê? A pessoa que se veste assim, ela não tem esperança de morar no céu. Já tem os filhos do diabo que dizem assim, vou cuidar bem do templo de Deus. Não, cuidar bem com pudor e modéstia. Não é cuidar usando esse meio. Você pode fazer uma caminhada, você que é mulher, com vestido, um sapatinho fino, rampa, educação física na sua casa, não precisa. A pessoa que quer realmente agradar a Deus tem como fazer a educação física sem exibir o corpo dela. Agora, que são filhas do Satanás, que querem se mostrar por mando desse espírito das trevas, elas, quanto mais erotizada, mais chamativa, quanto mais for berrante a cor das roupinhas que elas usam lá.
da camisa tudo, melhor tá indo. Aí o demônio enche o coração dela. Vamos continuar aqui. Os usuários, os apoiadores, você que apoia a promoção dessas porcarias, dessas roupas imorais. Os avalizadores, é quem dá aval. Que os apoiadores é quem que defende. Os avalizadores, não, tudo tá certo, assim, não tem nada de errado. E os defensores, é o que brigam. Já vem até quando eu faço meus vídeos aí no YouTube, me chamam de fariseu radical e eu não estou nem aí. Deus falou assim, você é um Jeremias, meu servo. E você vai clamar contra esse pecado. Domingo passado, Deus me falou, por meio do mensageiro, o versículo de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Ele falou assim, clama contra a grande cidade de Nínive. Deus falou, meu servo, Nínive é o sistema mundano dessas igrejas falsas, desse mundo aqui, né, que está igual a cidade de Nínive, uma depravação total, nudez. Hoje as mulheres se preocupam mais em exibir seus corpos. Quanto mais elas forem erotizadas, quanto mais a coisa mais rara você vê é uma mulher com vestido e um vestido púdico. Você não vê mulher usando mais náguas, anáguas. Não vê uma mulher com vestido abaixo de joelho transparente que se usa ou é lascado, ou é bico de gaita, ou é transparente, ou é colado, ou é curtíssimo. É assim que elas usam. Até as ditas evangélicas estão depravadíssimas assim. Mas eu, como servo de Deus, não estou preocupado em agradar a mulher, né? Em agradar homem, né? Em fazer com que as pessoas gostem de mim. O Paulo disse para Timóteo, aquele que milita de tudo se abstém, a fim de agradar aquele que o alistou para o combate. E não será coroado se não militar legitimamente. Então, eu não estou preocupado com ibope, com fama. Eu quero é falar a verdade para que se você ouvir com seu coração que seja boa terra, se arrepender, você pode morar no céu. Se não, continue na sua academia malhando, mostrando suas nádegas, sua região do púlpito, tudo erotizadazinho, você vai lá para o caos do inferno. Porque quantos milhares de homens você não fez pecar por meio do seu corpo, tudo bombado, hein? Então, esses vetores e os defensores. Romanos capítulo 1, 18 a 32 fala sobre a depravação moral do gentio, que as pessoas amam mais a criatura do que o Criador. Vou falar agora no fim sobre qual é o propósito do diabo usando essas ferramentas, esses vetores, né? Esse tipo de roupa que inclui saltos altos, aqueles roupa de lycra colada que ajuda a academia chamativa, shortinho da Anitta, vestidos curtos colados e transparentes, saias curtas coladas e transparentes, lascadas, batom na boca, que isso é coisa de prostituta do inferno, que usava os batons nas prostitutas cultuais no Antigo Egito. Aquela camisinha coladinha deixa a barriga de fora, as costas. Estou falando aqui da parte das roupas de trás. Não vou falar ainda das outras partes, brincos, porcaria aí. Aquelas roupinhas que as mulheres usam, toda chamativona para chamar a atenção, que deixa o corpo da mulher sensual, erótica, bermudas, de qualquer, porque deixa o corpo da mulher colada, que bermuda era um tipo de calcinha que era usada pelas mulheres antigamente por debaixo de vestido. Hoje em dia, daqui a pouco vão andando. Hoje em dia, ela andando com tudo e sair expondo. Quantos milhões de homens você que está me ouvindo aqui com essas roupas? Às vezes, essa rapaz, eu não sinto maldade, porque você não é salvo. 2 Coríntios 4,4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus da presente era perversa, que é Satanás, cegou os entendimentos dos que não creem, ou seja, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você é cego espiritualmente. Se você crê no que eu estou lhe falando, você vai começar a abrir os olhos, porque com a verdade que eu falo, o Espírito Santo vai libertar você dessas mentiras. Né? Qual é o propósito do gente boa? Como tem uma campanha de Marém, diz assim, o gente boa, ou do Lúcifer, o Satanás, o diabo, o tentador, ou a antiga serpente. Então eu escrevi aqui. O objetivo do diabo, macular, por tabela, todas as mentes masculinas, em todas as faixas etárias, racionais, usando esse vetor que é a mulher versus o prazer versus o sexo. Por meio do subvetor, olhos, porque eu chamo o olhos seria assim, o subvetor, aquele que está abaixo, porque do vetor
o inimigo pega as mulheres e coloca essas peças do inferno. Aí a Bíblia fala da concupiscência dos olhos, lá no segundo evangelho de João. Não, é primeira João, não, perdão. No primeiro evangelho de João, capítulo 1, no versículo 2, 15 e 16. Então, a concupiscência dos olhos. Nessas roupas aí que você não sabia, eu já comentei aqui um pouco anteriormente, existem milhares de mini demônios. Demônio tem tempo de aumentar de tamanho, ficar pequeno, para atrair os homens. Você vai na rua assim, você pode observar. Quando a mulher com essa bermudinha curtinha, todos os homens olham. Eu digo, meu Deus, o que é que atrai a cobiça? Meu, são os demônios. Vendo o testemunho do pastor Kenzo Atsushi, eu entendi isso aí, o Espírito Santo me revelou. Né? Então, esse subvetor aqui, que são os olhos, que é igual, eu falo aqui da concupiscência, paixão dos olhos, tá? 1 João, eu citei 2, 15, 16, de modo a tornar a sociedade pervertida nos moldes de Sodoma e Gomorra, atraindo a ira de Deus justo como resultado de almas ao inferno. Você entendeu o que o diabo quer fazer? E o que é que o diabo objetiva esse segundo plano? Com o objetivo de receber de Deus, né, o governo e mandar nos terráqueos. O diabo é um louco, ele pensa isso. Que o mundo vai chegar tão podre, como ele falou que não existe mais um mundo por dilúvio, o diabo pensa assim, que Deus vai olhar para a sociedade. Ele corrompeu quase toda a igreja da terra. Só não corrompe eu, mas os servos de Deus que somos salvos, que temos um compromisso com o céu e abominando esse mundo maldito, o sistema. Né? Deus vai entregar as almas para mim, que ele quer reinar na terra. O diabo sempre quis tomar o lugar de Deus. Mas como é que a criatura pode prevalecer sobre o Criador, hein? Nunca, jamais. Note, o ouvinte. Satanás sabe que não ele e os anjos decaídos irão ser lançados no lago de fogo. No entanto, ele não quer ir sozinho e insanamente quer provar para Deus que a morte expiatória de Jesus Cristo para resgatar o homem da perdição foi em vão, e o homem e a mulher não reconhecem esse feito e que o livre-arbítrio dado ao ser humano por Deus foi um erro do próprio Deus. É o louco o diabo, né? Mas ele quer assim, eu sei disso. Note, ouvinte, a segunda nota. O diabo usa o livre-arbítrio para induzir ao homem e à mulher a tornarem-se, abre e fecha aspas, livres. Eu sou livre, eu bebo, fumo, eu xingo o povo da roupinha, são livres. Na verdade, são livres você. Você é escravo dos demônios que de maneira subjetiva, inconscientemente, faz você botar essa roupa do inferno aí. Livres para fazer o erro achando erroneamente que são livres, mas que na verdade são escravos do diabo, do pecado por meio do próprio desejo e lascívia e natureza pecaminosa. Então, aqui eu quero concluir dizendo para você, meu conselho para você que não sabia que por trás a roupa tem uma ferramenta, um propósito usada pelo diabo para destruir sua alma. Não seja o vetor de Satanás. A partir de hoje você se vista como Pedro 3, 1 ao 6 diz, com pudor e modéstia. Não use enfeite. A beleza natural que Deus colocou em nós é o jeito que nós somos. Seu cabelo não é para ser pintado, suas orelhas não são para ser furadas, porque o corpo do homem e da mulher, eles foram criados com um propósito de ser imagem e semelhança de Deus. Só que nem todas as pessoas têm isso aí. Deus não habita no corpo cheio de treva, a pessoa que é desobediente a ele. Não. Quando a pessoa abandona o pecado e recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai habitar. E você que não tem Jesus como Salvador, acho que Deus concorda com você em você violar, manchar, expor, tornar vulgar, erótico, sensual o templo, a imagem de Deus, ou o templo que foi criado com o propósito do Espírito Santo habitar? Você ficaria impune diante de Deus? Acho que Deus aplaude você quando você pode ser shortinho, vai pra academia aí, anda na rua com o short da maldita Anitta, para levar melhores dos homens a pecar? Você gosta que os homens olhem para você? Você não é mais do que um canal do Satanás. Está abafando? Não está abafando no inferno, porque diante de Deus abomina essa prática. Então, meu conselho para você, que
usa essas roupas malditas. A partir de hoje, você não é mais inocente. Jesus te espera de braços abertos quando você decidir abandonar e vestir-se como uma velha. Que isso, pastor? Literalmente como uma velha. Que a velha bota a vestidinha lá embaixo e lá no céu a veste dos homens e das mulheres são assim. Lá no céu não tem ninguém de brinco, tem ninguém de shortinho curto, de salto alto, já vi de sandália de ouro. No céu não tem nada erótico. E da maneira que você se veste aqui, é como você gostaria de se vestir após a morte. Só que no céu você não vai entrar assim, não. No inferno é todo mundo pelado, sofrendo 24 horas. Então você quer morar no céu? Abandone essa porcaria dessa roupa maldita. Não seja um vetor do inferno. Você pode me chamar de radical, de louco. Eu sou radical sim contra o pecado. A cruz, que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Só que eu não sou louco para Deus. Sou um instrumento dele para alertar e despertar você que está no pecado, no engano. Porque a maior ferramenta que o diabo usa é a maneira sensual da mulher se vestir hoje. Porque isso aí, como eu falei, tem a ver com sexo, com poder e com prazer. E quando as mulheres andam assim, na verdade, é um strip na rua. Aqui no Rio de Janeiro é um inferno. E eu tive vendo alguns vídeos da Suíça, o diabo conseguiu globalizar, porque vai entrar nova era aí, que ocorrer isso aí, as mulheres com essas calças coladas, na Suécia, as mulheres, as pernas, tudo fino, parece a perna de uma garça velha feia, e achando que tá abafando. O diabo consegue fazer, o diabo assim, universalizou a sensualidade, o erotismo, porque a Europa era conservadora. Copiou do Brasil. O Brasil é o país mais depravado em termos de falta de vergonha na cara das mulheres se vestirem. Até as ditas evangélicas se vestem assim. Ainda tem a filha do cão que diz que é evangélica aí. Vai para a igreja com vestidão todo sensual e na rua de segunda a sexta com um shortinho que mal cobre a parte das nádegas dela. Então eu peço para você, se você quer morar no céu, escapar do inferno, fale com Deus sua mente. Deus, eu quero chegar no céu, o Senhor me livre dessas roupas malditas, me salve, me perdoe meus pecados e procure levar outras pessoas para o caminho da verdade, como eu estou fazendo com você, para lhe alertar e despertar. Né? Levante as mãos para os céus e agradeça ao Deus que criou os céus e a terra pela minha vida e de outros irmãos. Né? Recomendo e convido você a ouvir o testemunho da irmã Eva Zirkov, tem no meu canal, esse canal aqui, As 9 Espinhas do pastor Kenzo Atsushi e do filho dele, Robert Atsushi. E tem outros testemunhos aí que Deus está dando como alerta, assim como ele me usa para despertar você dessa bagunça, essa falta de vergonha na cara, de pudor, que daqui a pouco vão andar tudo nu na rua, igual o cachorro, fazendo sexo, porque em Sodoma e Gomorra ficou assim, Deus matou, destruiu a cidade maldita, porque eles chegaram a um estado tão depravado que eu estou vendo no Rio de Janeiro começar assim. E ninguém mais se importa, nem as pessoas falam, minha filha vai botar roupa, não. Passa do lado assim, parece que estão tudo cego. E eu, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tá de eu chegar assim, meter, rasgar aquela roupa tudinha assim, vá pra casa botar uma roupa decente, sua filha do pecado. Deus não fez você para andar nua, não. Tá? Isso é até um pouco de, assim, eu não estou exagerando, mas o zelo exacerbado pela santidade do Senhor. Quando nós amamos a Deus, não queremos nosso corpo cometa pecado nenhum e nem sejamos ferramenta do diabo. Que a pessoa que se veste assim é a ferramenta do cão. Então, meu conselho para você é que a partir de hoje, com esse vídeo aqui, você se arrependa. Deus quer libertar você, fazer de você uma mulher de Deus, não a ferramenta do diabo para expor. E o seu corpo não é feito para expor na rua. Seu corpo foi feito para Deus habitar, mas ele não habita assim, porque Deus não habita em corpo sujo, podre. Vai poder ir para o céu se você abandonar isso. Senão você vai queimar lá no fogo do inferno, porque a lascívia, que essa maneira de se vestir impúdica, a Bíblia diz lá em Romanos, em Gálatas 5, 19, 20 e 21, que quem comete tais coisas não herdará o reino do céu, vai herdar o reino das trevas, o inferno, e depois do lago de fogo. Se arrependa, não é para meter medo em você, é para lhe alertar, despertar e você reflita. Será que Deus concorda com isso aí? Você que é católica. Como é que vocês pintam a imagem de Maria? De vestido, né? Maria não dá em praia de biquíni, de calcinha. Vendo biquíni para calcinha é só o tipo de tecido. Uma vergonha. Como é que a pessoa que serve de Deus tem vergonha de ir para a praia mostrar, ficar nua e na rua não pode? Claro que é a mesma coisa, são um cego enganado. Cristão não dá em praia. O diabo que inventou mais uma para a pessoa andar tudo pelado nu. Então abra seus olhos. Pergunte, você que é crente, é um batistão, assembleia não, presbiterianão, metodistão e congregacionalzão,
né? Vocês voltem ao primeiro amor. A minha Assembleia de Deus está uma bagunça, um verdadeiro inferno, mas eu sigo aquela doutrina que eu aprendi quando era criança. Eu não prego evangelho dentro do meu Senhor, eu prego Jesus Cristo e defendo a santidade. A Bíblia diz assim: e o mesmo Deus de Pai os santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar, estarei encerrando. Pai Celestial, que a mensagem deste vídeo venha despertar todas as mulheres do nosso Brasil, Senhor, para que abandone o pecado da nudez, da sensualidade, da lascivia, essas roupas malditas que o diabo criou no inferno, que elas venham abrir os olhos para não ir para o inferno. Desperta as crentes falsas, que os seus líderes malditos, que são malditos esses homens, conforme Gálatas, capítulo 1, 8 e 9. Porque não alerta o povo dizendo que é pecado. Esse evangelho maldito, Senhor, seja envergonhado e a tua verdade prevaleça, porque o Senhor é verdade. Em nome de Jesus eu lhe agradeço por o Senhor despertar as mulheres do Brasil desse estado de nudez, sem vergonhice, lascívia, erotismo, sensualidade, que está levando milhares de homens aí por inferno, pecando com as mentes, Senhor. Abre os olhos dela, Pai, e salva-as. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe guarde e, acima de tudo, lhe liberte desse pecado da nudez, que você se vista com pudor e modéstia, porque assim se ataviavam antigamente as santas mulheres, como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas. Adonai.